Olá, galerinha do sexto ano. Estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula de matemática, certo? Continuando ainda o assunto ângulos e retas. Hoje é a aula 3, tá? Aula 3. E nós vamos falar hoje sobre ângulos, certo? Vamos lá. Então, como eu estava falando, hoje é a aula 3, ainda é referente ao capítulo 6, certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ângulos, né? Vocês já devem ter visto isso, claro, né? Mas nós vamos dar uma breve revisada de tudo que vocês já viram, né? E acrescentar algumas coisinhas, como sempre, tá? Então, vamos lá. O que é ângulo? Ângulo é uma região do plano convexa limitada por semirretas de mesma origem. Então, vamos lá. O ângulo, ele é formado, certo? Pela junção de duas semirretas, certo? Vocês estão vendo aí no desenho, não é isso? Tem o desenho aí, bem legal. Aí, nesse desenho, nós temos o vértice do ângulo, certo? Esse vértice, ele é representado por essa letrinha aqui, O, que nem sempre vai ser um O, certo? Pode ser qualquer letra, mas geralmente os livros trazem o O, certo? E essa abertura aqui do vértice, certo? Ele representa o ângulo, certo? Então, esse O que eu falei para vocês, detalhando mais um pouco, né? Esse O, ele vem enfeitadinho. O que é enfeitadinho? Ele vem com esse acento circunflexo aqui para indicar que isso aqui é o vértice do ângulo, certo? Aí, como eu falei para vocês, pode ser qualquer letra, tá? Aqui está sendo representado pelo O, mas pode ser qualquer letra. Se vier com acento circunflexo, vocês já vão saber que o chapeuzinho representa o vértice do ângulo, tá? E nós temos aí, então, 3 pontos. Ó, ponto O, ponto A e ponto B. Então, esse ângulo pode ser representado dessa forma aí, como tal. AOB ou BOA, porque tanto faz. AOB ou BOA. Outra coisa, esse vértice, ele tem que ficar sempre aqui no meio, tá? Aqui no centro. Ele tem que ficar representado aqui no centro. Ele não pode vir OAB, o O na frente, certo? O vértice não pode vir na frente. Ele tem que ficar no centro. E esse O também pode ser, o vértice, né? No caso, ele pode ser representado por letras do alfabeto grego. Aqui, por exemplo, eu poderia colocar um alfa, um beta, uma lambda. Então, por qualquer letra do alfabeto também ele pode ser representado, certo? Outra coisa importante a respeito dos ângulos, né? A unidade de medida dos ângulos, ela é o quê? É o grau, certo? Quando vocês ouvirem falar grau, aquele símbolozinho, esse símbolozinho aqui, ó, representando acima do número, então quer dizer que está indicando, esse número está indicando a medida de um ângulo, certo? Então, as medidas em graus são representadas conforme os exemplos a seguir. Aí tem aí, ó, por exemplo, 30 graus, 45 graus, 60 graus, e assim por diante, vai depender de como o valor que a gente vai encontrar quando medir esse ângulo, ok? Um objeto que é bastante importante nessa parte, certo? Que nós já estamos usando, né? Começamos a usar, e é o transferidor, certo? O transferidor. O que é o transferidor, né? O transferidor, ele pode ser representado de duas formas. A gente conhece ele de duas formas. Ele pode ser esse, né? Que é o de 180 graus,
que a gente diz, né? E também tem ele de volta completa, certo? Que é o de 360 graus, certo? Então, assim, vamos conhecer as partes, né, importantes do transferidor. O que ele traz para a gente, o transferidor, no que ele nos ajuda. O transferidor ele é formado por esses 3 pontos aqui, ó. Primeiramente, o limbo, que eu coloquei em vermelho aí para vocês, né? O limbo é o arco do transferidor onde a escala é marcada em graus, certo? Então, é o limbo que vai nos indicar, certo? O grau do ângulo. Ele tem as marcações no sentido horário, né? E no sentido anti-horário, certo? A linha de fé que está aí marcado em verde, ó, linha de fé, segmento de reta que passa pelas graduações de 0 a 180 graus, no caso desse transferidor, certo? É ele, né, a retinha lá, é o segmento de reta que passa por todas as graduações, ou seja, por todas as marcações do transferidor. E o centro do transferidor, certo? Que é o ponto que divide a linha de fé ao meio. Aqui o centro. Esse ponto é o ponto bastante importante, porque é ele, certo? Que nós vamos colocar lá, quando a gente for, tiver uma figura, uma ilustração, a gente vai colocar esse centro do transferidor no vértice de lá da ilustração. Colocando o transferidor lá no centro, né? Colocando o centro no vértice da ilustração, a gente vai poder encontrar a medida em graus daquela ilustração, certo? E descobrir qual o ângulo daquela ilustração ou daquela figura geométrica, certo? Com isso, nós temos a classificação dos ângulos, certo? Os ângulos se classificam dessa forma aí, ó. Nós temos seis nomenclaturas aí. O ângulo nulo, o agudo, o reto, o obtuso, o raso e o de uma volta, tá? Vamos ver mais detalhado. O ângulo nulo. O ângulo nulo, ângulos que medem 0 grau. Aí eu coloquei aqui, ó, esse exemplo para vocês, do relógio. Meio-dia. Meio-dia, os ponteiros estão na mesma posição, não é isso? Então, nesse caso, né, os ângulos, o ângulo aí é 0 grau, chamado de nulo. Temos o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é o quê? Nada mais do que ângulos que possuem medidas entre 0 e menores de 90 graus. Desculpe. Ele tem que ser até 90 graus, certo? Passou disso, já é outra classificação para esse ângulo, tá? Até 90 graus, qualquer ângulo, 45, 50, 60, 70, ele é um ângulo classificado como ângulo agudo. O ângulo obtuso. O obtuso já são aqueles que são maiores que 90 e menores que 180, certo? Então, nós temos aí, ó, exemplo de 2 relógios, certo? Que eles são ângulos maiores que 90 graus e menores que 180, certo? E tem um ângulo raso. O ângulo raso, certo? É aquele que possui exatamente a medida de 180 graus. Ó, meia volta, vamos dizer assim, né? Então, ele tem meia volta. Então, aqui o exemplo desse relógio, tá? É um ângulo raso, 180 graus. E o ângulo de uma volta, certo? São ângulos que possuem a medida de 360 graus, como está indicando aqui essa seta, ó. Um ângulo que indica 360 graus. Então, no relógio, quando passa 1 hora, né? E chega ao encontro dos 2 ponteiros, né? Então, ele é diagnosticado como um ângulo de uma volta, tá? 360 graus. E nós temos aí esse exemplozinho simplesinho que eu coloquei para vocês, certo? Nas ilustrações a seguir, classifica o ângulo destacado em reto,
agudo ou obtuso. Então, você vai dizer se ele é agudo, reto ou obtuso, certo? Então, quando é que o ângulo é agudo? A gente acabou de ver. Quando é que o ângulo é reto? E quando é que um ângulo é obtuso, certo? Então, vamos lá. Nessa primeira ilustração aqui, nós temos aqui essa luminária, né? Olhando para ela, ela tem a marcação, né? Em vermelho aqui, ó. Mas, olhando, já dá para deduzir, vamos dizer assim, certo? Então, nessa letra A, ou você, se você preferir, você pode usar o transferidor, tá? Sem problema nenhum. Ele é obtuso. Obtuso, por que obtuso? Aí foi o que a gente acabou de falar. O que é um ângulo obtuso, minha gente? Um ângulo obtuso, ele é aquele maior que 90 e menor que 180. Então, a gente tá vendo que ele é maior que 90, porque o 90 ele é retinho, né? A gente vai ver aí um exemplo, né? Ele é reto, né? Então, obtuso, ele é um pouco mais aberto, a gente tá vendo. Então, ele é obtuso. Na letra B, a bicicleta. Agudo. Por que agudo? Porque você tá vendo que ele tá com a abertura mais fechadinha, né? Então, quer dizer que ele é menor que 90 graus. Então, ele é agudo. Aí, na letra C, agudo novamente. Tá vendo que a abertura dele, né, menor? Então, agudo. Na letra D, olha aí, essa abertura tá bem, né? Então, vocês acham que é o que na letra D? Na letra D já vai ser obtuso, porque a gente sabe que ele tá bem, né? Maior que 90 e menor que 180. Não tá ângulo de meia volta. Então, ele é obtuso. Na letra E, fácil, reto, né? A gente tá vendo aí, reto, né? Retíssimo. E na letra F, também retíssimo, certo? Então, com isso, nós vamos terminando a nossa aula de hoje, certo? Com essa classificação dos ângulos. E até a próxima, se Deus quiser, certo? Beijo no coração de vocês.